quero começar agradecendo ao convite e especialmente ao Juarez, que foi quem sugeriu que eu abordasse esse tema. Quero dizer para vocês que foi um prazer, tem sido um prazer estudar esse assunto, tem sido bastante significativo para mim. Eu espero que essas semanas que nós ficaremos juntos, né, essa viagem que nós vamos fazer pela história, pela vida, pelas escolhas e os pensamentos dessas personalidades, né, que eu acabei tendo que escolher dentre tantas para falar, seja bom para vocês também, que vocês saiam daqui felizes e satisfeitos e, quem sabe, até tendo ouvido algo diferente ou alguma informação nova, né? Como foi para mim em várias dessas histórias que eu tive acesso. Eu começo definindo mestre, trouxe para vocês duas visões, dois significados, o mestre como substantivo e como adjetivo, né? Então a palavra mestre no substantivo quer dizer regente, guia espiritual, mentor, sábio, professor, orientador. Aquele que tem algo para ensinar, aquele que contribui de alguma forma com o aprendizado do outro e que pode funcionar como um profundo e complexo e importante mentor. Mas eu gostei mais da definição do adjetivo. Então, são 3 adjetivos que eu encontrei que têm um significado para a palavra mestre. Então, mestre como adjetivo pode significar fundamental, exemplar, inesquecível. Então, eu acho que talvez uma forma melhor da gente colocar o tema desse GEFA seria aprendendo com mestres. Porque quando a gente coloca lá um artigo antes, a palavra vira um nome, vira um substantivo. E, na verdade, eu acho que essas personalidades que a gente vai abordar aqui, elas não foram só sábias, orientadoras, mentoras, ou guias, ou professoras. Eu acredito, sinceramente, que todos, com a sua forma de viver, as escolhas que fez, a maneira de pensar, podem se tornar para nós fundamentais, exemplares e inesquecíveis. E aprender? O que é aprender? Aprender é adquirir conhecimento, instruir-se, adquirir uma habilidade prática, ou seja, não só você ter acesso à teoria, a um conhecimento teórico, mas, sobretudo, você conseguir aplicar esse conhecimento, se aperfeiçoar nessa prática e progredir em postura e comportamento. E esse é um dos nossos objetivos aqui. Aliás, esse é um grande objetivo da doutrina espírita, essa doutrina profundamente pedagógica, educativa, que faz com que a gente aprenda e apreenda, que a gente assimile e aplique. E eu pude perceber, eu acho que todos nós, quando vamos estudando a história desses grandes mestres da humanidade, a gente percebe que, sobretudo, eles viveram o que eles ensinaram. Bom, nós vamos abordar aqui, hoje, mestres da antiguidade. Como o tempo é curto, eu selecionei apenas 2, de muitos, mas eu selecionei esses 2 porque eu acho que o conhecimento da história deles, da forma como viveram, vai ser muito útil para o nosso último dia, quando a gente fará a conclusão das informações que eles trouxeram e da forma como viveram com aonde a gente quer chegar com o trabalho. Essa é a vantagem da gente ter essa liberdade para apresentar o tema. A gente leva o assunto para onde a gente quer. Então, eu selecionei esses 2 porque eu acho que eles vão ser excelentes personagens da conclusão do trabalho daqui a 2 semanas, no dia 24 de agosto. Mas a gente precisa, eles são mestres da antiguidade, os que hoje nós vamos falar. Semana que vem falaremos de mestres mais contemporâneos. Mas precisamos mostrar o quanto eles são atuais, apesar de terem vivido há tanto tempo atrás, né? Então eu trouxe a nossa realidade atual, um momento que a gente vive no nosso mundo externo e no nosso mundo interior de profunda crise, né? E aí eu usei aquela
aquela imagem ali, né, da crise como um marco, tanto no que se refere à história do indivíduo quanto da coletividade. A crise ela é necessária, porque a partir da crise a gente se movimenta para um lado ou para o outro, né? Ou para solucionar ou até para se desesperar. A gente espera que a nossa busca sempre seja para solucionar a crise, né? Então a crise é um momento de criatividade, é um momento da gente pensar em novas formas de viver, de escolher, e a gente vive isso hoje, né? Então nós ainda, e muito oportunamente, esse tema de falarmos de mestres, de exemplos, diz respeito à nossa realidade. Nós precisamos de modelos, nós precisamos de ideias, nós precisamos de formas de viver melhor, né? Porque no final das contas, a gente existe para buscar a felicidade. Todos nós queremos ser felizes, é o nosso móvel, é a motivação de toda criatura, ser feliz. E o momento de crise é um momento para a gente definir exatamente aonde a gente espera chegar, como sair dessa crise, como encontrar a felicidade. E um grande desafio que nós enfrentamos sempre é esse duelo aí, né? Essa dualidade entre ser e ter. Enquanto a sociedade busca só ter, só acumular, ela sofre sempre, vive em crise e se distancia da felicidade. O que a gente busca, e a doutrina espírita a todo instante nos lembra isso, é que a gente precisa encontrar a nossa essência. Nós precisamos, para sermos felizes, para evitarmos crises ou vencermos as crises, a gente tem que buscar ser. Então, o que se espera de nós? Eu gostei muito das definições de existir e viver. E essa pergunta, na verdade, a que eu proponho é que todos nós façamos a nós mesmos individualmente, né? O que eu espero de mim? O que efetivamente eu posso fazer para a minha felicidade e para a felicidade dos que estão à minha volta? E a gente às vezes pode achar que existir e viver são a mesma coisa, tem o mesmo significado. Mas existir é um fato, todos nós existimos, mas viver é uma arte, é um desafio, é uma escolha, né? Tem pessoas que vivem muito mal, que escolhem viver muito mal, outras escolhem viver, existem e vivem bem. Vamos ver se a gente consegue, ao longo dessas semanas, aprofundar essas nossas elucubrações. Bom, esses dois mestres que eu escolhi para a gente falar aqui, eles não deixaram nada escrito. Todo o ensinamento dessas duas personalidades foi oral. Tiveram seus discípulos e para e com eles, esses mestres orientavam, discutiam, dialogavam e deixavam suas informações, suas instruções, seus conhecimentos. E aí a gente pergunta assim, então, se não deixaram nada escrito, será que existiram? Como que a gente sabe se existiram, né? Se não houve nenhum registro. E aí vários historiadores questionam muito isso, né? Aliás, eles vivem disso, de tentar resgatar a história. O que faz com que a gente perceba que realmente eles existiram? O seu exemplo foi tão real, tão forte, tão marcante, a palavra tão viva, os gestos tão precisos, que eles conseguiram viajar, seus exemplos, sua vida, viajaram séculos. E hoje ainda permanecem sendo discutidos por aí. Seus discípulos decidiram registrar essas experiências com esses mestres. E historiadores foram confrontar esses registros e viram que dados históricos, na história que eles narram dessas personalidades, há traços reais de situações que surgiram, que aconteceram no mundo àquela época. Então, o nome de reis ou de filósofos da ocasião que acabaram fazendo com que essa história fosse contextualizada. Tá claro? Então, isso mostra que eles existiram.
fatos coerentes com a história da época, com a situação histórica da época no mundo e coerentes com ensinos que foram ficando através da história. Nosso primeiro mestre é Buda. Os discípulos de Buda, 50 anos depois da sua morte, se reuniram num concílio, alguns haviam até convivido com ele ainda, para traçar as regras que Buda havia deixado de vida. 50 anos depois houve uma outra reunião, aí eu acredito que os que conviveram com ele já não estavam mais. E esse outro concílio formaram então nesse segundo concílio a chamada Tipitaka, que quer dizer 3/6, como se os conhecimentos que Buda deixou fossem colocados em 3/6. Na verdade, são 3 livros que acabaram ficando registrados, com imagens e com registros escritos. O primeiro livro é o que trata das regras monásticas. Buda, ele teve seguidores, teve os seus monges, né? E ele criou regras para esses monges. Mas nesse primeiro livro, que trata das regras monásticas, também se fala um pouco da história de vida de Buda, até ele chegar ao momento de se tornar um Buda. Então, a biografia de Buda, da sua primeira etapa, né, antes de se tornar Buda, está aí nesse primeiro livro. O segundo livro, que é dividido em 5 capítulos, são os sermões que ele fez, seja para os leigos, que eram aquelas pessoas que seguiam Buda, mas que não eram monges, não se convertiam a todos aqueles cuidados e critérios para se tornar um monge, inclusive o celibato. E então estão registrados nesse segundo livro, segundo sexto. E por último, que é o mais duvidoso, são os ensinamentos filosóficos, que foram acrescentados depois e que aí é a partir daí que as escolas budistas se dividem. Foram surgindo várias escolas depois por conta desses ensinamentos filosóficos que, se der tempo, eu falo para vocês depois. Só curiosidade. Como nós somos espíritas, não somos budistas, isso não interessa para nós, mas... Na verdade, Buda nasceu Siddhartha Sakyamuni. Ele nasceu em 558 a.C., no sul do Nepal, num vilarejo chamado Kapilavastu, num reino bem pequenininho que se chamava Sakya, reino de Sakya. Sakyamuni quer dizer ser especial de Sakya. Há muitas lendas, né? Todos esses mestres, principalmente os orientais, a história deles é cercada de uma série de mitos, de lendas, que eu suprimi para nos facilitar aqui o raciocínio, mas é bastante interessante. Ele nasceu da costela da mãe, quando nasceu já saiu andando, onde ele pisava o solo surgiam flores de lótus, uma viagem. Mais interessante. O Juarez diz que é melhor eu não ler essas coisas, senão eu fico acreditando. Ele falou que eu sou muito crente. Brincadeira de lado, né? É interessante, tem todo um simbolismo, talvez para provar que ele realmente era um ser especial, né? Ele era filho desse rei poderoso, como a história narra, mas o reino era bem pequenininho. Então ele era poderoso, mas num reino pequenininho. E a mãe se chamava Maia, né? A história conta que ele ficou órfão em seguida, né? Logo depois que ele nasceu, a mãe desencarnou, a mãe morreu e ele foi criado por uma tia, que tempos depois acabou se juntando ao grupo do Buda. Enfim, então ele morre em 483 a.C., mas ele nasce Siddhartha, que também Siddhartha tem um significado, em direção ao alvo, com objetivo, enfim, todos esses nomes têm. Aqui está o mapa do Nepal, para vocês perceberem, fica ali entre China e Índia. Ele acabou sendo influenciado pelos conhecimentos antigos, tanto da China quanto da Índia, inclusive religiões hindus e religiões dessa região da Índia. Ele teve uma infância bastante protegida, né? O pai preocupado, porque havia sido dito para o pai por alguns conhecedores dos mistérios que ele seria um espírito diferente, uma alma diferente, um ser diferente.
e que ele teria acesso a 3 males do mundo, e depois disso ele se converteria a uma vida diferente e deixaria a família. Preocupado com essa previsão, o pai protegeu o que pôde o menino para que ele nunca entrasse em contato com os males do mundo. Mas ele teve contato com os prazeres do mundo. Tudo era possível para Siddhartha, então ele teve acesso a todos os prazeres da mesa, os prazeres da sensualidade. Casou-se com uma prima, teve um filho, mas vivia naquela situação de bastante excessos, né? Mas um determinado dia ele resolveu sair do palácio, já era adulto, já estava em torno dos 30 anos, ele resolveu sair do palácio com o seu guarda, e ele logo viu, porque quando ele saía do palácio, que ele saía para passear, quando ele saía, antes os guardas iam na frente, tirando todos os mendigos, os velhos, os doentes, tudo do caminho, para quando ele passasse pelo reino lá, tudo estivesse lindo e limpo, não tivesse ninguém sujo na rua, nenhum leproso, nenhum velho, nenhum doente. Mas nesse dia, ele saiu sem comunicar e ele viu um homem muito velho, muito fraquinho. E ele perguntou para o guarda: o que é isso? Ele falou: isso é um homem velho, o tempo passa e os corpos envelhecem. E ele falou: eu vou passar por isso também, eu também vou envelhecer. E ele disse: todos passarão por isso, Senhor. Dias depois, ele saiu outra vez sem avisar e ele entrou em contato com um homem, passando com a sua carruagem lá, com um homem cheio de marcas e feridas no corpo, alguém que tinha doença da lepra, né? Hoje a gente chama de hanseníase. E ele perguntou para o guarda: o que é isso? E o guarda disse: isso é doença, Senhor. E todos ficam doentes em algum momento da sua vida. E ele disse: eu também ficarei doente? Sim, também ficará doente. Não sei o que foi feito desse guarda, quando o pai descobriu. A história não conta. Passaram-se mais uns dias, ele saiu novamente e ele viu um corpo, um homem estendido, um catre, sendo carregado pelo povo. E ele diz: o que é isso? E o guarda disse: é um funeral, Senhor. E o que é um funeral? Funeral é quando uma pessoa morre, seu corpo deixa de funcionar e ela precisa ser, a alma é liberada, mas o corpo precisa ser dado um destino para ele. E ele disse: eu também vou morrer? E ele falou: sim, todos um dia morrerão. Voltou para casa bastante desiludido, bastante preocupado, porque até então, até os 30 anos, 30 e poucos anos, ele jamais havia experimentado essa situação de dor, de doença, de morte, ou de ver velhos, porque só iam pessoas bonitas para o palácio do pai. Ele tem uma quarta saída e ele encontra um homem muito magro, muito fraquinho, mendigando, e o guarda informa para ele que aquele homem era chamado de ascetas. Os ascetas eram aqueles homens que achavam que, se mortificando, se flagelando, eles alcançariam a libertação, seriam espíritos mais puros. E ele também fica profundamente impressionado com aquela cena. Volta para casa, para o palácio, bastante incomodado. A essa altura ele já é pai, tem um filho. E numa noite, depois de muitas orgias, muitas mulheres seminuas, ele adormece no meio daquelas pessoas todas, e quando ele desperta no meio da noite, ele se sente extremamente constrangido de estar ali. Lembra de tudo que ele viu quando saiu das cercanias do palácio, e ele decide que não quer mais viver assim. Vai até o quarto onde está a esposa e o filho, tenta ir até próximo da criança, que pela história está em torno de 1 ano, mas evita se aproximar do filho com a preocupação de não conseguir ter forças para romper com aquela história, né? Uma história bem parecida com uma personalidade que a gente conhece, que faz muito bem ao nosso coração, né? Alguém lembrou? Essa ruptura com glamour, com os excessos, Francisco de Assis.
Bom, e aí então ele se depara, ele percebe que a vida é uma ilusão e ele precisa buscar a verdade da vida. Não é essa vida mais que ele quer viver. Ele então abandona a nobreza, se encontra com 2 iogues pelo caminho e resolve se juntar a esses 2, fica na companhia deles algum tempo. Com eles aprende a arte da meditação, ele percebe que meditar é algo importante, essa concentração, esse silêncio interior, muito interessante isso. Acho que a gente um dia podia discutir mais esse assunto de meditação, quanto ele é importante para esse encontro consigo mesmo e com a verdade. Mas ele percebe que não adianta só ficar contemplando, né? Só meditando, ele precisava fazer algo mais para encontrar a verdade. E aí ele resolve se unir aos ascetas, começa a mendigar com eles e a passar por essa situação toda de flagelação. Vai ficando fraco, porque eles quase não comem, eles jejuam bastante, vai ficando bem fraco e aí não consegue nem meditar. Ele está tão fraco que ele não consegue parar para meditar, até que numa das suas andanças ele se depara com uma moça que oferece água e arroz para ele, ele aceita, os ascetas viram, pronto, deu um problema, né? Porque aí ele não poderia, ele não conseguiu suplantar, né, aquela situação, ou seja, ele não foi capaz de sublimar aquela sua existência e ele se rendeu a um prazer, que foi o prazer de comer, dizendo que tinha sido um desequilíbrio, né? Ele foi desequilibrado, tomou uma decisão pela alimentação, pela gula, quando eles precisavam ficar mais tempo em jejum. E aí ele rompe também com esse grupo, ele chega à conclusão de que não está nos extremos, né? Não está nem na luxúria, a verdade, nem está no flagelo, na mortificação. E ele busca, diz que precisa encontrar o caminho, e ele entende que o caminho é o caminho do meio. Nesse momento, ele passa a ser chamado Siddhartha Gautama. Gautama é uma vida digna de louvor. Todos começam a adorá-lo, porque ele abriu mão da riqueza, da opulência, para viver nessa profunda carência, né? Então ele passa a ser conhecido como Siddhartha Gautama. Gautama porque essa sua vida é digna de louvor. Ele então retoma a estrada sozinho, resolve se sentar sob uma figueira. Figueira também é uma árvore famosa na antiguidade. E aí ele, olha como ele está magro, alguém consegue ver essa pintura aí? Bastante emagrecido. E ele é tentado pelo deus da morte, que se chama Mara, enquanto ele tenta meditar, enquanto ele tenta buscar esse silêncio interior, várias imagens passam pela sua cabeça, os demônios de Mara, a sensualidade com as mulheres ali, e ele se mantém ali por muito tempo. Esse muito tempo varia muito de autor para autor, né, dos que estudaram aí o Tipitaka, mas alguns dizem que foram 7 dias, que ele ficou sob a figueira 7 dias. E aí ele percebe que encontrou a verdade. E é aí, a partir daí, durante os próximos 45 anos da sua vida, é que ele vai se dedicar a dividir com aqueles que comungarem com ele esse conhecimento que ele diz que adquiriu. Então, ele passa a ser chamado de Buda. A história narra que já houve dezenas de Budas, né? Porque Buda quer dizer aquele que despertou, o despertado. Então, para toda essa região ali do Oriente, aquele que percebe, que entendeu o caminho para a vida, para a libertação, passa a ser chamado de Buda. Então, ele vem da palavra sânscrito Budi, que quer dizer o que despertou. E aí ele percebe que, na verdade, a verdade que ele buscava para todas essas perguntas internas que existiam nele, estavam, na verdade, dentro dele mesmo, e é isso que ele passa a fazer ao longo da sua vida, dizendo que a verdade está dentro de cada um, que o conhecimento de tudo está dentro de cada um. E que na medida em que cada um conhece-se internamente, encontra essa verdade, vai se libertando do samsara,
Samsara quer dizer roda dos nascimentos, ou seja, as diversas encarnações desse espírito. Então, quanto mais você conhece, quanto mais você busca essa verdade, mais livre você estará gradativamente, cada vez mais livre da necessidade de nascer outra vez. Isso aí é a roda dos nascimentos, tá? É um símbolo da Samsara, as diversas vidas pelas quais a criatura passa. E aí ele divulga as 4 nobres verdades, que no budismo eles consideram que é o mistério da vida. Ele diz que, na verdade, a vida é sofrimento, ou seja, são 4 itens ali: existência, origem, cessação e caminho para a cessação. Na visão de Buda, a existência do sofrimento é um fato, ou seja, só pelo fato de estar viva, a criatura sofre. Então, que o sofrimento é um fato. A origem do sofrimento está no apego, nas paixões, principalmente nos vícios, mas ele centraliza essa origem toda no apego. E esse sofrimento precisa parar, precisa cessar, e ele traça caminhos para cessar esse sofrimento. Então, a história de Buda tem a ver com sofrimento, desapego, caminhos para esse desapego, para diminuir o sofrimento e a criatura não precisar mais passar pela roda dos nascimentos e encontrar a libertação, que eles chamam de nirvana, que é essa paz espiritual. Tá bom? E ele diz que para cessar o sofrimento, há 8 caminhos, que são eles: concentração correta, ou seja, você meditar, se concentrar, fazer disso um hábito na sua vida. E com isso você vai ter atenção correta, um esforço para melhorar correto, uma forma de viver correta, ou correta ou justa, ele usa os 2 termos. Um modo de vida correto, as suas ações serão corretas, você utilizará as palavras corretas, o pensamento correto e assim vai. E aí, quanto mais você pensa corretamente, mais você fala corretamente, mais você age corretamente, mais você se esforça corretamente. E quando o indivíduo consegue seguir esses 8 caminhos, ele efetivamente acaba com o sofrimento na sua existência e ele atinge a paz espiritual, o nirvana, perdendo essa necessidade de viver na roda dos nascimentos, que é a samsara. Ele trabalha com karma, samsara e nirvana. O karma são ações, São ações e os efeitos das ações. Então ele diz que quanto mais você se esforça para desapegar, para viver corretamente, as ações suas são melhores, as consequências são melhores, ou seja, o sofrimento termina e aí você consegue atingir essa paz. E os conceitos, então, que ele traz para a gente, muito interessante, que a gente vai usar, acho que todos eles lá no dia 24, é que tudo é impermanente, ou seja, tudo está sujeito à destruição. E ele diz isso, as suas últimas palavras antes de morrer, para os seus discípulos, ele diz: nunca se esqueçam que tudo está fadado à destruição. Vivam com essa consciência, para que não haja apego, porque se houver apego, há sofrimento. Então ele fala que tudo é impermanente, o tempo todo tudo muda, que o desapego é uma forma de viver e ele acaba sendo alguém impassível. O Buda ele tem uma serenidade assustadora, porque ele não demonstra emoção, o nosso papel aqui, deixa eu abrir um parênteses, é apresentar o mestre, não vamos criticar o mestre, ok? Então, o meu papel aqui com vocês é fazer com que vocês pensem e cheguem às suas conclusões, Então, não estamos defendendo teses, estamos apresentando as teses, Então, tudo é impermanente, tudo está sujeito à destruição, o desapego é o caminho de coisas e pessoas.
A meditação é um meio para você encontrar esse equilíbrio interno, a verdade, e desapegar. Mas interessante, ele fala de compaixão. Quer dizer, você vai desapegar, mas tem que ter compaixão. Isso é algo que a gente vai falar também mais para frente. O interessante é que ele não fala de compaixão pela pessoa. Ele fala de compaixão pelo sofrimento. Você se compadece da pessoa enquanto ela sofre. Pronto. Mas você não se apega à pessoa. Entenderam? Ou seja, é compaixão pela dor, porque como o sofrimento é algo marcante na visão de Buda, é a razão atual da existência, ou seja, as pessoas existem para sofrer, na vida o sofrimento é um fato, o caminho para libertar-se do sofrimento é desapegar e ajudar o outro a se desapegar do sofrimento também. E transformar-se a si mesmo. Então, ser bom, ser benevolente, mas ser isento, ou seja, buscar essa forma de viver impassível. Como é que ele é descrito, pelos seus discípulos? Como alguém com perfeito domínio de si, sereno em todas as circunstâncias e impassível. O seu filho, aos 7 anos, vai se juntar ao grupo dele. O seu pai também. A sua tia que o criou, ela, por amor a ele, ela implorou para que ela fosse aceita no grupo dos monges. E ele resistiu muito, porque não eram aceitas mulheres no grupo. A tia e um grupo de outras mulheres foi o primeiro grupo, mas elas também não tinham a voz ativa no grupo, ou seja, os homens é que tinham uma autoridade maior sobre as mulheres. E alguns falam que quando o filho chegou ao grupo, a sensação que eles tiveram é que de alguma forma ele quase demonstrou uma emoção, mas ele não demonstrava emoção, estava ali impassível, sereno. Como ele se descreve? Ele se descreve como uma flor de lótus vermelha, que gradativamente vai se afastando da água até não tocar mais na água. A flor de lótus é uma flor de origem oriental, que ela nasce na água, normalmente numa água lodosa, numa água suja. E essa é a visão que ele traz dele, ou seja, ele nasceu nessa água lodosa, no meio do sofrimento, e gradativamente ele começa a ascender, a sair do contato com o sofrimento, a desapegar. Interessante, né? Ok. Nosso próximo mestre é Sócrates. A gente vai andar um pouquinho na história, e aí saímos do Oriente, vamos para o Ocidente. Sócrates também não deixou nada escrito, mas a fonte confiável que nós temos é contemporânea a Sócrates e hostil a ele. Foi uma comédia escrita por Aristófanes, que é contemporâneo de Sócrates, condenando Sócrates, criticando a postura de Sócrates, ofendendo muito Sócrates, considerando um sofista, Sofistas eram os grandes filósofos dessa época lá na Grécia, mas que cobravam para ensinar, Eram filósofos, educadores de jovens que andavam pelas cidades, mas eles cobravam para ensinar. E Sócrates nunca cobrou, Ele ficou bastante preocupado, ele chegou a dizer, não me reconheço aí, não me percebi nessa referência, Mas essa obra foi publicada, então é um dado bastante confiável de que Sócrates existiu, porque Aristófanes o criticou na sua comédia As Nuvens. Além disso, temos registros de Platão, que foi o seu discípulo mais fiel, e que era 40 anos mais jovem. Quando Sócrates morreu, Platão tinha 30 anos, e Platão escreveu, então, 4 livros, basicamente falando da vida de Sócrates a partir do momento em que ele vai a um tribunal e recebe a sentença da sua pena de morte. São 4 livros que ele escreveu. E Xenofonte, que foi um outro discípulo de Sócrates, que escreveu também sobre a vida dele. Sem dúvida nenhuma, foi o principal iniciador da filosofia ocidental, Buda está lá na filosofia oriental e ele na ocidental. Ele nasceu em Atenas, na Grécia, no ano 470 a.C.,
Seu pai era um escultor, um artista, chamava esse nome bonito Sofronisco. E a mãe tem Fainarete ou Fenareta, dependendo da tradução. Então o pai era escultor, Sócrates até que ficou bonito, né? O pai era escultor, artista e a mãe parteira. A sua mãe estava à frente do seu tempo, né? Numa época lá, 470 a.C., que as mulheres habitualmente não saíam de casa, né? E ela andava nas ruas, fazia partos, enfim, era alguém muito ativa, sem dúvida nenhuma ajudou muito nessa forma de pensar do Sócrates. Como o pai era artista, escultor na Grécia, que sempre ao longo da história, em vários momentos, incentivou muito a cultura, acredita-se que ele teve acesso, ele era de classe média, né? Acesso à educação que os jovens de classe média daquela época tinham. Então, ginástica, enfim, uma série de acessos a conhecimentos em geral, culturais, e por isso ele foi crescendo um menino bastante informado, né? Só para a gente situar, né, onde ele nasceu, Atenas viveu chamado o século do ouro, né, o século 5 e 6 a.C., era uma cidade bastante poderosa na Grécia, próspera, ela convergia todas as culturas, né? Fervia de cultura, também era um laboratório de experiências políticas, foi lá que surgiu a democracia. Ela não era governada por uma pessoa, por um rei, ela era governada por uma assembleia de 10 homens que eram escolhidos pelo povo, entre aspas, né? Entre aspas, democracia entre aspas. Eram escolhidos pelo povo, mas aquele povo que tinha algum nível de cultura, não era todo o povo, né? Tinham os selecionados que participavam dessa votação. À época de Sócrates eram mais ou menos 300 mil habitantes, um terço desses, 100 mil, eram homens considerados livres, maiores de 18 anos e que poderiam votar em tese, se eles tivessem algum tipo de cultura ou renda, né? Aqui a gente tem o mapa da Grécia, só porque eu vou falar daqui a pouquinho de Delfos, que era um centro religioso da Grécia, ficava meio distante de Atenas, mas tem uma história interessante de Sócrates ali. Aos 31 anos ele se recusa a fazer parte do conselho da cidade, um conselho que iria formar a assembleia, ele se recusa, ele não quer. Mais do que a política, o que chamava Sócrates era a sabedoria, isso sempre foi muito forte, a busca pelo conhecimento. E aí ele decidiu circular pelas ruas, interrogando, cultivando o saber das pessoas de uma forma muito própria. Ele não escolhia ricos nem pobres, ele conversava com todos, incomodava a todos também. Eu achei interessante colocar aí filósofo e místico, porque há quem se recuse a aceitar que Sócrates fosse místico, né? Ou tivesse alguma coisa além de uma filosofia racional, embora ele tenha defendido a razão sempre. Esse oráculo de Pitonisa, lá em Delfos, ali em cima tem uma imagem do oráculo de Delfos, né? Que era um centro religioso, para onde frequentemente muitos gregos iam para ter consultas com as pitonisas, que eram as médiuns da época, né? Aquelas que entravam no estado de êxtase e faziam consultas, orientações e tal. E aí, num determinado momento, Sócrates teve um contato com esse oráculo de Delfos. Assim, esse oráculo, o deus desse oráculo, né, que a mitologia grega diz, é que Apolo coordenava esse oráculo, esse centro religioso. E Apolo falava através das pitonisas. No subterrâneo desse local saía um gás e eles já descobriram que realmente, os geólogos descobriram que tem um tipo de pedra no solo, sob o solo, né? E quando ela entra em contato com uma parte de um lençol d'água, sai esse vapor desse gás que gera mesmo uma sensação de tontura. Então as pitonisas elas ficavam ali no subterrâneo, quando esse gás exalava,
elas entravam num transe e falavam algumas coisas. E uma delas disse para Sócrates que ele era o homem mais sábio daquela ocasião na Grécia. E aí ele volta, né? Vou até ler aqui. Ele volta, só que lá em Atenas existiam comerciantes que diziam que era um homem mais sábio, mais inteligente, que sabia tudo. E aí ele vem com essa frase, que é uma frase bastante conhecida, célebre de Sócrates, né? Ele diz: só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Esse homem, né? Ele disse: a diferença entre mim e esse dito, o mais inteligente dessa época, é que eu sei que não sei, ele não sabe ainda. Então eu estou melhor que ele, porque eu já sei, ele acha que sabe, né? E essa frase ficou. E essa frase humilde, mas bastante profunda, foi norteando toda a história de Sócrates, né? Ou seja, e era isso que ele fazia com as pessoas. Ele insistia para que as pessoas chegassem à conclusão de que elas nada sabiam. E com isso, elas tivessem o desejo de aprender, né? Bom, não era bonito, né? Botei até uma caricatura ali para não ficar... Todos dizem que ele era bem feio, mas eu acho ele até bem simpático. Mas a aparência não é bela, né? Alguns usam expressões tipo, a feiura era profunda, mas eu achei que não era bacana fazer isso com Sócrates. Sei que ele não está nem um pouco preocupado com a aparência, mas em respeito, a beleza dele é tantos conhecimentos que ele deixou, que a gente colocou lá, não é bela a aparência. Mas a personalidade era extremamente carismático, era alguém que encantava as pessoas com a sua fala. Alguns dizem que parecia que ele entoava uma melodia quando ele fazia os discursos, né? E bastante persuasivo. O caráter tinha um domínio de si bem grande, mas às vezes tinha uns ataques de cólera. E ele gritava e esbravejava, principalmente quando ele percebia alguma atitude bastante estúpida e que mostrasse uma ignorância. Essa ignorância no que diz respeito às coisas de valor, né? Aquela soberba que às vezes ele encontrava nas pessoas o deixava bastante irritado, né? Bom, e aí qual a visão dele da verdade, né? Ele também foi alguém que nessa conversa, nos diálogos com as pessoas, ele sempre buscou fazer com que cada um encontrasse a verdade, a sua verdade. E ele diz que a verdade é fruto da razão, que nós precisamos raciocinar, questionar, inquirir. E que está no fundo de cada um essa resposta, essa verdade. E que a gente precisa conhecer a nós mesmos. Então, conhece-te a ti mesmo, olhe para dentro de si, que você gradativamente vai se descobrindo e encontrando a verdade. A via de acesso ao conhecimento dessa verdade é o discernimento, então questione, né? Questione-se, use o discernimento. O conhecimento vai gerar virtude e sabedoria. Então ele diz que o homem que sabe, o homem que conhece é um homem virtuoso, é um homem bom, é um homem justo. Que a ignorância é o grande mal dos homens, porque quanto menos se sabe, mais acha que se sabe, mais escolhas erradas se faz. E uma arte que ele usa é a arte da maiêutica, né? Bem característica de Sócrates, é a arte socrática. Maiêutica vem de uma palavra grega que quer dizer parto. E a sua mãe era parteira, né? E ele se compara com a mãe dizendo: a minha mãe, ela fazia com que surgissem homens, corpos, né? Surgissem corpos de homens. Eu faço surgir a alma, né? Eu faço com que cada um tenha condições de fazer com que o conhecimento, a verdade, realmente nasça. E essa arte da maiêutica era irritante para aqueles que estavam próximos dele. Porque como é que era isso? Ele ia perguntando, né? Uma característica dele era essa ironia. Então, ele perguntava um assunto e a pessoa respondia, ele, sim, você tem razão. Mas e se for assim?
E aí a pessoa responde, mas e se for assim? No final das contas, a pessoa chegava à conclusão de que ela não tinha certeza de nada, né? E era esse o objetivo, era ela perceber que todos os seus conceitos, preconceitos, na verdade, são só preconceitos. Muitas vezes são baseados em informações que ela foi adquirindo e foi assimilando sem questionamento, mas efetivamente ela só repete, ela não sabe, ela não questiona, ela não investiga, ela não faz uma inquisição. Com relação ainda à personalidade dele, foi pobre a vida inteira, inclusive era considerado um vadio, né? Um homem sem interesses mesmo, porque ele vivia pelas praças, nas ágoras e conversando e tal, mas nunca pediu nada em troca, ele conversava, discutia, ensinava, questionava sem cobrar. Teve muito interesse pela educação dos jovens, o que deixava ele bem próximo dos sofistas, com a diferença que ele não cobrava para isso, os sofistas tinham outros interesses, né? E era bastante corajoso e determinado. Muito interessante também, gostei muito dessa visão, ele era racional sem ser racionalista, ou seja, ele usa a razão, mas ele não considera a razão o único caminho para você encontrar a verdade. Ele também achava que havia fontes de inspiração. Lá atrás, que eu até pulei, né? Pulei bastante. Ele sempre disse que tinha dentro dele uma voz, que ele chamava de daimon, que era um gênio que lhe indicava o que ele deveria fazer e o que ele deveria evitar. Provavelmente seu espírito protetor, com o qual ele entrava em contato frequentemente, ele chamava de daimon. Isso incomodou demais aqueles estrategistas, a assembleia da época, porque isso fazia com que ele falasse para os jovens com os quais ele conversava, dialogava, e os jovens começavam a questionar se os deuses que existiam eram só os deuses gregos, se não poderia haver outros deuses, né? E isso foi um problema para ele, foi um dos motivos que o levou ao tribunal. E com essa voz, quando ele parava para ouvir essa voz interior, às vezes ele ficava muito tempo ali, como se num estado de catalepsia, que Platão coloca lá na sua obra. Meditava e ficava ali, né? A dúvida é, está meditando, está em êxtase? Ele ficava imóvel e quando ele voltava, ele dizia que tinha estado com o seu daimon, né? Vinha com ideias, com uma série de inspirações. Então, por isso, ele não era racionalista, porque o racionalista, ele acha que a razão é o princípio e o fim de tudo. E ele era místico, né? Porque tinha essa coisa do daimon, dessa intuição, da fé, da imortalidade. Ele tinha certeza de que a vida continuava, que existiam outras formas de vida fora desse mundo físico. Então, ele era místico sem ser dogmático, ou seja, não era cego isso, ele questionava também, né? Então, essa é a personalidade de Sócrates. Há quem omita essa parte mística de Sócrates, acha que mancha a imagem dele de um filósofo da razão, de um grande sábio, que trabalhava sempre falando que a razão é importante. Então, há quem omita isso, mas esse é Sócrates, razão e intuição, né? Razão sem ser racionalista e místico sem ser dogmático. Bom, ele, como eu falei para vocês, ele vai para um tribunal, três pessoas acusam, levam uma acusação para ele ao tribunal. Um deles, ele não sabe exatamente porquê, um deles ele tem uma ideia, né? Um é comerciante, poeta, o outro é um orador, um é comerciante e orador muito eloquente, o outro é um poeta e o outro é do povo. Ele não sabe porquê, né? Vem essa calúnia, mas um deles, o comerciante, ele tem um filho jovem que fica encantado pelos ensinamentos de Sócrates e começa a ter umas ideias meio revolucionárias, não era o interesse dessa democracia na época, né? Então, Platão acredita que esse tenha sido um móvel, ou seja, vou denunciar porque está prejudicando meu filho, enfim, está influenciando outros jovens. Então, ele foi condenado, foi ao tribunal como réu, porque ele estava desviando os jovens porque ele estava fazendo os jovens pensarem, né?
e porque ele estava contrariando a ideia dos deuses gregos, né? E surgindo com informações a respeito de outras divindades, outras deidades. E aí ele vai para o tribunal, e a história que Platão narra de Sócrates vem daí. Ele tem 4 livros, 3 deles estão falando propriamente dessa realidade do tribunal. É o Apologia, que fala desse momento em que ele está lá no tribunal. Críton e Fédon. Críton e Fédon são 2 discípulos de Sócrates. Críton fica com ele no período em que ele fica preso, que ele fica 1 mês preso até ser morto, né? Ele é morto por envenenamento de cicuta, por cicuta. E Fédon, que chega junto com outros discípulos no momento em que ele vai morrer, né? E eu tirei alguns trechos, tanto da Apologia quanto do texto que Platão escreve, das conversas dele com Críton quanto Fédon, para a gente ver que alma extraordinária esse homem. Lá no tribunal ele diz para os seus discípulos: eles podem me matar, eles não podem me ferir, né? Ou seja, eles vão matar, mas eles não vão ferir a honra, não vão ferir os valores, não vão ferir os princípios. E ele diz para os que estão acusando, depois que ele faz um texto enorme, um amigo escreve o texto para ele se defender, na hora ele recusa o texto e ele faz o texto ali, vai falando na hora, né, diretamente, com a sua arte da maiêutica, questionando os que estão acusando, o que deixa os homens bastante revoltados, incomodados com ele, só piorou a situação. Ele diz, né, para os seus acusadores: chegou o momento de nos separarmos, vós para viver e eu para morrer. Vós ou eu, quem fica com a melhor parte? Só Deus o sabe. Ele tinha certeza que se a pessoa vivesse bem, ela morreria bem. E ele diz isso o tempo todo. Se você é justo, a justiça é um móvel para razão e justiça, assim como tem lá desapego, compaixão para o Buda, razão e justiça são os 2 móveis de Sócrates. Ele diz que o homem justo é um homem bom, né? E essa é uma outra questão que a gente vai tentar discutir no dia 24, essa visão justa, justa mesmo, né? Então, se alguém errou, ele deve ser punido, porque é melhor que ele seja punido pela justiça do que ele continue cometendo outros delitos. Essa é a visão dele, da justiça. Ele diz, ainda lá no tribunal: a morte é um bem, uma simples troca de domicílio, a passagem da alma de um lugar para outro. Ele é condenado à morte por envenenamento, né, como eu disse, por cicuta. Era uma sentença comum na época. Os que eram condenados, que o tribunal considerava um dano para a sociedade, para a cidade, eles eram condenados à morte. Normalmente essa sentença de morte era imediata. No caso de Sócrates, levou 30 dias, porque justamente nessa época em que ele foi condenado, estava havendo uma comemoração em Atenas, né? Eram dias sagrados por conta da história de guerras anteriores que Atenas conseguiu vencer, e aí não podia haver sacrifício naquela época. Então ele ainda esperou 30 dias para ser envenenado, e ele tomou o veneno, ele tomou do cálice e se envenenou. Críton fez de tudo para que ele fugisse, dava tempo. Ele ficou 30 dias preso. Então, muitos estavam fora da cidade nessas comemorações. Acertou tudo para que ele pudesse fugir. E ele falou: não posso abandonar os princípios que professei durante toda a minha vida, porque me acontece uma infelicidade. Um grande ensinamento isso. Quantos de nós botamos todos os valores que nós conquistamos ao longo de uma vida por terra por conta de uma dor, um sofrimento? E a gente diz, então Deus não existe, então Deus não me ama, então isso nada disso tem sentido. Ele foi acusado injustamente, morreu injustamente, e ele disse: mas eu vou aceitar a lei. Essa é a lei, então eu vou aceitar a lei. E ele disse para Críton, que o Críton falou: mas você precisa viver. E ele diz: o importante não é viver, mas viver segundo o bem. Viver por viver não, viver com um sentido, com um significado. E ele falou para Críton: como que eu vou fugir? Se eu fujo, eu estou dizendo para eles que eu estou errado, né? Então eu vou ficar e vou me submeter ao que a justiça decidiu para mim.
E aí, no momento em que ele vai tomar a cicuta, o cálice, né? Críton ainda diz, retarda um pouco. O guarda deixou o cálice de cicuta e falou, você beba o cálice, ainda disse para ele, dê alguns passos à frente e se deite, para que você não tenha uma queda súbita. E aí o Críton diz, mas por que você não retarda isso? Espera um pouco mais. Ele, mas vou retardar o inevitável, né? Para quê? E aí ele começa a dar algumas informações, algumas orientações para eles, para os discípulos, e Fédon registra isso lá, quer dizer, ele registra, Platão que narra no seu livro, né? Eles perguntam como é que faz para efetivamente encontrar essa verdade, né? E ele fala que precisa ter um diálogo, é fundamental o diálogo, ele é a favor do diálogo, ele diz, é preciso ser dois para procurar juntos, para ver juntos sob a razão. E aí mais adiante, ele fala outras coisas, ele diz, procurem, vão pela cidade, para outras cidades, vocês devem encontrar alguém que ajude vocês nesse diálogo, né? Mas aí no final ele diz, porque talvez não encontrareis ninguém capaz de realizar estes encantamentos, senão vós mesmos. Naquele momento, ele está dizendo, não há ninguém melhor para ajudar você do que você mesmo. Faça sempre um diálogo entre o que você é e o que você quer ser. Talvez você não encontre alguém que diga para você o caminho, mas você vai encontrar em você mesmo as respostas. E aí Fédon chora bastante, né? Quando ele está para morrer, as mulheres foram lá, a mulher dele, Xantipa e outras mulheres foram no momento da morte, ele afastou, porque as mulheres estavam chorando, ele falou, olha, é importante que no momento da morte haja dignidade e que não haja desespero, não saiam. Aí as mulheres saíram, os discípulos ficaram e começaram a chorar. Aí ele falou, acabei de pedir para que as mulheres saíssem, vocês querem que eu faça o mesmo com vocês? E aí ele diz, por que choras? Falou para o Fédon, quando ele começa a colocar o cálice no lábio. E aí o Fédon diz, não era a sua infelicidade, mas a minha que eu deplorava, pensando que eu ficaria privado de semelhante amigo. É assim que os grandes mestres vivem, deixando saudades quando se vão. Fundamental na vida dessas criaturas aí, esses dois, os outros que nós vamos falar ainda, foi o movimento. Essas pessoas não se acomodaram, elas se movimentaram para buscar o caminho, para que elas fossem felizes e ajudar a abrir caminhos para que outros fossem também. Isso é muito importante, ou seja, ele foi feliz, se libertou, ele dizia isso, que ele sabia que encontraria um mundo melhor, porque ele viveu bem, mas deixou saudades. E essa é a característica das grandes almas, né? E aí, quando ele está lá, toma o cálice e dá os passos e deita, ele cobre o rosto. Foi uma outra orientação que o guarda deu, cubra seu rosto, porque pelo envenenamento ele não fechou os olhos, morreu de olhos abertos. Cubra seu rosto. Ele cobriu o rosto, estava lá, de repente descobriu o rosto e falou, Críton, devemos um galo a Esculápio, não te esqueça de pagar esta dívida. E Críton falou, serás feito. Isso aí por quê? Porque era já, olha a ironia dele ainda até no momento da morte, né? Era uma prática fazer oferendas ao Esculápio, que era o deus da saúde, né? Da medicina. Você fazia a oferenda ou para pedir uma cura ou em agradecimento à cura. Olha a ironia aí, né? Na verdade, ele entendia que naquele momento ele estava se curando, estava se libertando da mazela de uma vida que ele outrora havia escolhido viver. Então, é isso. Devem um galo a Esculápio. E Críton, muito emocionado, diz, serás feito. E pergunta, mais algum? Aí deita e se cobre de novo. E aí ele diz, mais alguma recomendação? Mas aí não deu mais tempo. O veneno já tinha conseguido paralisar a voz de Sócrates. Para terminar, vamos fechar aí o que a gente tem de encontro, né? De convergência entre esses dois nossos mestres da antiguidade. Ambos buscavam a verdade e entendiam que a verdade liberta, que se você encontra a verdade, você gera internamente uma liberdade. Os dois falavam da importância de olhar para dentro, do autoconhecimento. Sócrates foi claro, conhece-te a ti mesmo.
A coerência, ou seja, eles buscaram viver de acordo com seus valores, com seus princípios. Essa é uma característica das almas nobres. Elas são coerentes, elas vivem o que elas acreditam. Não tem nenhuma forma de escamotear a verdade para elas. Elas acreditam, elas agem de acordo com a crença. Ambos acreditavam na imortalidade da alma, na lei de consequências. Então, se você faz o bem vem para você. Se você é um homem bom, vai fazer o bem e o bem vem para você. Se o mal vem, é porque é necessário. É porque esse mal, na verdade, é um bem, que era a visão de Sócrates. Se eu preciso passar por isso, é porque isso vai se tornar um bem para mim. E ambos acreditavam na roda dos nascimentos, né? Eles sabiam que a alma ia e voltava. Segundo Buda, o que escraviza o homem é o apego. São essas paixões, né? Tudo que gera uma dependência. E para Sócrates, a escravidão estava relacionada com a ignorância. Então, quanto mais conhecimento, mais liberdade, mais chance de você efetivamente encontrar a verdade. É isso. Esses são os nossos 2 mestres de hoje. Semana que vem nós teremos outros mestres. Eu espero que pelo menos, embora escurinho aqui, a gente falando de mestres da antiguidade, de realidades que não são mais o dia a dia, não é mais o nosso, eu espero que apesar disso tenha sido bastante interessante para vocês pensarem e perceberem tanta coerência, tanta lógica, né? Algumas coisas diferentes, mas tanta lógica já sendo descrita, discutida muito antes de Jesus vir até nós. Bacana isso, né? Então, muito obrigada. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada.